Olá, está no ar mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas que apresenta as novidades do TRT da Terceira Região. E hoje você confere. Trabalhadora ganha viagem da empresa, mas horas antes do embarque a passagem é cancelada. No quadro Ossos do Ofício, vamos conhecer uma situação inusitada vivida por um oficial de justiça. Mulher tem o direito de descansar 15 minutos antes de fazer a hora extra. E no quadro Nas Horas Vagas, vamos conhecer um servidor que se dedica à pintura. Toda a exposição, todo o meu trabalho artístico, ele é voltado a isso, ao questionamento. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Algumas empresas concedem prêmios aos empregados, como passeios, carros, aparelhos eletrônicos. O objetivo é que os funcionários fiquem cada vez mais produtivos. Em Minas, uma empresa desistiu de premiar uma trabalhadora horas antes da viagem. Veja na reportagem de Camila Cambraia. O troféu simboliza uma conquista. Tereza cumpriu as metas estabelecidas pelo banco onde trabalhava. Mas o prêmio mesmo foi ainda melhor. A viagem de uma semana pelos Estados Unidos e Caribe. 300 funcionários de agências de todo o país receberam o benefício. Foi emocionante mesmo. Aquela coisa que você queria contar para todo mundo, todos os seus amigos, familiares, né? E até mesmo assim, nesse mercado bancário, eu recebi várias propostas de outros bancos para mudar de emprego, entendeu? Porque assim, você fica mais valorizado nesse meio. Para Tereza, os dias de lazer significaram um estímulo extra na rotina de trabalho. O funcionário volta querendo ganhar outra campanha, querendo produzir mais, fazendo propaganda a favor da empresa. Aquela cadeia positiva. Muitas empresas adotam premiações como forma de remunerar o desempenho dos funcionários. A intenção é melhorar os resultados, aumentar a produtividade. Mas é preciso planejamento para que a iniciativa tenha os resultados esperados pela organização. Em um caso julgado pelo TRT de Minas, uma trabalhadora recebeu indenização por danos morais e materiais depois de ter uma viagem que seria fruto de um prêmio pelo bom desempenho cancelada pouco tempo antes do embarque. A empresa alegou que ela teria cometido um erro de conduta e que, por isso, não poderia mais receber o benefício. E o que ficou registrado nos autos é que a empresa, ao abordar esse tema do exercício de uma punição ao empregado, o fez de forma a abusar o seu direito. Ou seja, dentro da sua regularidade, que poderia ser ensejadora de uma punição adequada, ela acabou extrapolando esses limites do exercício regular do direito, que nós chamamos no direito do trabalho e no direito civil de abuso do direito. E o TRT entendeu que a premissa ela partiu da regularidade por parte do empregado, ou seja, da obtenção da premiação e, por isso, da não possibilidade de retirada dessa premiação por parte da empresa. Para a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, as premiações podem ser positivas se tiverem critérios bem estabelecidos. De acordo com Virgínia, existem outras estratégias além dos prêmios para melhorar a produtividade dos funcionários. Existem várias possibilidades de estimular as pessoas a gostarem da empresa, do ambiente de trabalho. E a liderança, o comportamento da liderança, o reforço que ele dá aos comportamentos positivos no dia a dia, as celebrações que ele promove para o alcance dos resultados, o estímulo ao crescimento pessoal. Tudo isso ajuda as pessoas a se sentirem valorizadas. O que é isso? 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 Você sabe me dizer o que é rito sumaríssimo? Eu acho que tem alguma coisa a ver com dicionário, sumário, sei lá. Tem uma pergunta mais fácil, não? O que é isso?
algum tipo de ritual que era feito antigamente? Não sei. Coisa de trabalhador? Não, sei não. O que seria isso? É um procedimento mais abreviado na Justiça do Trabalho. O rito sumaríssimo é um procedimento célere que foi criado, na Justiça do Trabalho há 14 anos, através da Lei 9957 de 2001. De 2000. Esse procedimento, na verdade, ele tem algumas características que o marcam. Tudo se resolve, em princípio, na audiência. E há um critério para a classificação da causa dentro do rito sumaríssimo. São causas até um determinado valor, que no caso da lei é até 40 salários mínimos. A causa é marcada dentro de 15 dias, uma característica muito importante. E os juízes são fiscalizados e são feitas correições periódicas para atender esse prazo para o jurisdicionado. E as sentenças e a audiência, a audiência ocorre onde tudo é resolvido, toda a prova é produzida, à exceção de uma prova pericial que seja necessária, e a sentença ela é praticamente imediata ou dentro de um prazo de 10 dias. As mulheres já são quase a metade da força de trabalho no Brasil. Muitas delas têm uma rotina dupla, trabalham no serviço e também em casa. Pouca gente sabe, mas para compensar esta rotina tão desgastante, a mulher tem o direito de descansar 15 minutos antes de fazer a hora extra. Confira na reportagem. Um contingente de mulheres no comércio, na indústria, na prestação de serviços. Elas representam quase 43% da força de trabalho no Brasil. Segundo o IBGE, são mais de 39 milhões de brasileiras no mercado de trabalho. Hoje nós temos mulheres que fazem curso superior, que trabalham. E a mulher, sinceramente, trabalha muito melhor do que o homem. Ela tem que dar conta da casa, dos filhos e ainda tem que ter a profissão. Para muitas, a jornada é dupla e até mesmo tripla. Para dar conta de tudo, Carla acorda às 6 da manhã. Cuida do pequeno Bernardo, arruma a casa e vai para o trabalho. A dentista se desdobra para atender cerca de 20 pacientes por dia, em 3 consultórios diferentes. Tempo para descansar? Não dá tempo de descansar. A gente fica na correria, o trabalho e a criança suga praticamente o tempo todo da gente. Então, o tempo disponível que a gente tem, a gente vai arrumar coisas para nós. Com tantas jornadas, será que a mulher deveria ter mais direitos que os homens no ambiente de trabalho? Vejo que tem que ter diferenciação no tratamento. A questão dos direitos tem que ser diferenciado mesmo, porque a vida da mulher é diferenciada da vida do homem. Não é questão de inteligência, não. É questão de força física. Não pode ser igual. 15 minutos. Este é o tempo que a mulher tem para descansar antes de fazer a hora extra. O direito está garantido no artigo 384 da CLT, no capítulo que trata da proteção ao trabalho da mulher. Mas nem todas as empresas respeitam o que está na lei. Em Minas Gerais, uma empresa foi condenada a pagar como horas extras o intervalo de 15 minutos não concedidos a uma funcionária. O processo foi parar na segunda instância do TRT Minas. Segundo o relator, a decisão foi baseada em um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. A desigualdade aludida na Constituição diz respeito à questão jurídica e intelectual e não, evidentemente, compromete àquela questão física que trata de uma situação distinta em relação de potencialidade de homem e de mulher. Para o desembargador, a decisão não fere o princípio da isonomia, que dispõe sobre a igualdade de homens e mulheres perante a lei. Não desnatura a situação de igualdade jurídica e intelectual a que alude a Carta Magna, e essa realmente é alvo de isonomia. Logo quando eu tomei posse, que eu fui para Patrocínio, eu fui cumprir um mandado, e aí lá tem zona rural e tal. E aí eu peguei um mandado, a gente ia de táxi e tal. E um dia eu cheguei lá numa casa que era assim na beira da estrada, né? E a casa tava assim, não parecia que tinha ninguém e tal.
E isso assim, um dos meus primeiros mandados. Aí eu desci do táxi, tal, fui andando assim, foi chegando, olhando e ninguém aparecia. Aí eu bati palma. Aí na hora que eu bati palma, assim, levantou um cachorro, ele era mais ou menos do tamanho do bezerro, assim, né? O cachorro veio correndo, assim, latindo, naquela, assim, furioso. E eu fiquei totalmente sem reação. Falei, nossa, agora não adianta nem conseguir nem correr pro táxi, não ia dar tempo, né? E ele vindo na minha direção, eu com o mandado na mão, assim, falei, não, o que eu faço agora? A sorte é que, assim, uns 2 metros de distância, ele tava com a corda no pescoço, e aí a corda parou o bicho, eu falei, nossa, só ia ser por pouco. Eu falei assim, de cara eu sabia que ia enfrentar, e enfrentei muitas vezes cachorro em fazenda e tal. Para ser legal, o trabalho temporário precisa ter um bom motivo. A Copa do Mundo é um exemplo. Pessoas do mundo todo chegam ao país, aumentando a demanda por hotéis, transportes, restaurantes e outros serviços. Torna-se imprescindível, então, a contratação de mais mão de obra para trabalhar em um curto espaço de tempo. Mesmo nesse caso, o contrato de trabalho é obrigatório. Saiba mais, acesse trt3.jus.br. Trabalho temporário, trabalho legal. No próximo bloco, você confere mais notícias jurídicas na TV. Professora que ficava à toa no trabalho procura a justiça. E no quadro Nas Horas Vagas, um servidor que se dedica à pintura. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A 5ª turma do TRT de Minas modificou a decisão de primeiro grau que determinou a penhora sobre os honorários de sucumbência de uma advogada executada no processo. A executada alegou que os honorários são impenhoráveis e que não possui outras fontes de renda. Os argumentos foram acolhidos pelo desembargador Marcos Moura Ferreira. Ele frisou que a impenhorabilidade absoluta dos honorários de profissional liberal está assegurada no artigo 649, inciso 4º do CPC, até porque os honorários sucumbenciais recebidos pela executada são indispensáveis à sua manutenção e sobrevivência. O relator ponderou ainda que o fruto do trabalho da advogada também deve ser preservado e valorizado, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. E a 4ª turma do TRT de Minas negou o pedido de adicional de sobreaviso feito por um vendedor. Segundo esclareceu a desembargadora Maria Lúcia Cardoso, o uso de aparelho celular por si só não configura sobreaviso, que pressupõe a real limitação de locomoção do trabalhador. Para ter direito ao adicional, o empregado deve permanecer em casa, em estado de expectativa, aguardando o chamado para o serviço, tolhido em sua liberdade de ação e locomoção. E, no caso, nem as correspondências eletrônicas juntadas ao processo e nem a prova testemunhal foram suficientes para comprovar a limitação de locomoção do trabalhador. A conclusão da turma foi de que ele atendia a chamados pelo celular, mas não era tolhido em suas atividades rotineiras e podia estar em qualquer lugar no seu horário de folga. Por essa razão, foi mantida a sentença que indeferiu o pedido de adicional. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Magistrados do TRT Minas participam do 1º Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho. O evento teve o apoio da Escola Judicial.
Profissionais e estudantes de direito lotaram o auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas na abertura do primeiro Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho. O evento é uma realização do Instituto Lopes da Costa e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Minas, com o apoio da Escola Judicial do TRT. A presidente do tribunal, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, participou do congresso e destacou a oportunidade de trocar experiências. É uma troca de experiências, de ideias novas e está tendo o apoio da nossa escola judicial. Nossa escola judicial apoia grandes iniciativas, sempre no intuito de aprimorar os nossos magistrados, nossos servidores. Então é uma oportunidade que a escola judicial tem de participar e é um prazer muito grande para o tribunal poder apoiar essa iniciativa. A palestra de abertura foi feita pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho. O ministro falou sobre o Estado Democrático de Direito, a Constituição e o direito do trabalho. Um conceito muito importante na Constituição de 1988, que é o conceito estruturante de Estado Democrático de Direito. Nesse conceito, a pessoa humana está no vértice do conceito do Estado Democrático de Direito e também a sociedade política, que são as instituições estatais, e a sociedade civil, que são as chamadas instituições e a vida privada. Essas duas dimensões, sociedade civil e sociedade política, compreendidas como democráticas e inclusivas. Outro tema abordado no Congresso foi o contrato de atletas profissionais. Para o desembargador do TRT, Fernando Rios Neto, o assunto é polêmico e merece discussão. É um campo do direito do trabalho que ainda tem muito que ser explorado, tem que ter muita reflexão ainda, aperfeiçoamento. Ainda não está bem conhecido e bem tratado, seja na academia, seja também na Justiça do Trabalho. Uma jurisprudência ainda muito acanhada nesse assunto. No encerramento das atividades, os desembargadores do TRT Minas, José Eduardo Rezende Chaves Júnior e Luiz Otávio Linhares Renault, foram homenageados. A mesa, presidida pela diretora jurídica da CEMIG, Maria Celeste Moraes Guimarães, contou com a presença da vice-presidente do TRT da Terceira Região e diretora da Escola Judicial, Emília Facchini, que destacou a participação do tribunal nos 2 dias de evento. Nós fizemos uma parceria e pretendemos fazer outras parcerias para que o tribunal se abra para a comunidade jurídica, principalmente através da escola, que é a formadora de magistrados e servidores, e agora também se volta para esse contato mais contínuo com a comunidade jurídica, participando de uma forma efetiva da formação de cidadãos e participando de todas as formas que possam engrandecer a cidadania. Na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma professora procurou a justiça porque não fazia nada no trabalho. Ao invés de receber tarefas, ela foi obrigada a ficar em uma sala vazia. Veja na reportagem de Walter Salles. Será que o empregador pode, por exemplo, deixar o empregado na geladeira? Ou seja, exigir que ele fique dias a fio no mesmo local da empresa, sob a vista dos demais colegas, sem fazer absolutamente nada em pleno horário de trabalho? Eu acho que é extremamente frustrante para a pessoa, né? Afinal de contas, você estuda, você quer ser reconhecido. Se ela contratou um empregado para trabalhar, por que tem que colocar ele de molho, né? Ainda mais um professor que é pago para ensinar os alunos, para até mesmo o futuro do nosso país. Devia de mandar embora, né? Se não tem nada para fazer. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aconteceu isso com uma professora. Uma universidade a deixou na sala de professores vários dias, enquanto deveria estar dando aula. Inconformada, ela procurou a Justiça do Trabalho e vai receber uma indenização de R$ 3.700. Imagine como se sente um professor que passa por essa humilhação. Ele que desempenha a missão de educar, ter de ficar parado numa sala por dias seguidos, sem nada fazer, exposto ao olhar de todos,
como se o seu trabalho não tivesse serventia alguma para o empregador. Mas essa sistemática provocação do empregador tem sim um efeito de humilhar, tem um efeito de procrastinar determinada prestação de pecúnia que é devida às vezes em relação ao salário próprio, para que o empregado sinta-se descontente, e é natural que ele vá se sentir como ser humano e como empregado, e peça um desligamento, às vezes com um prejuízo de forma que alimentar, porque ele precisa do trabalho. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto é natural de Belo Horizonte e ingressou na magistratura trabalhista em 1989 por concurso público. No ano seguinte, foi promovido por antiguidade a juiz do trabalho, presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu as juntas de Governador Valadares, Almenara, Itaúna e a 13ª de Belo Horizonte. Foi também juiz titular da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Em 2012, promovido por merecimento, foi empossado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Foi presidente da Amatra 3 no biênio 1999 e 2001 e secretário executivo da Anamatra de 1997 a 1999. Hoje preside o Comitê Regional do PJE na 3ª Região. Pintura sem um estilo definido. Arte pelo puro prazer. Nos momentos de folga, a imaginação vai longe e Vadson, servidor do TRT Minas, aproveita para pintar. Veja no quadro Nas Horas Vagas. Pinturas que representam o ser humano, um olhar sensível e profundo para as transformações do mundo. O tema principal do meu trabalho é o homem. Não só pelo aspecto figurativo, que eu sou um pintor figurativo, mas pelo aspecto de tratar de problemas, de conflitos interiores e inerentes ao ser humano. Vadson nasceu em Bom Jesus do Norte, interior do Espírito Santo. É formado em letras e foi professor durante 17 anos. Atuou também na cultura e é servidor da Justiça do Trabalho há 2 anos. Mas nesta trajetória sempre foi artista plástico, uma paixão que começou de uma maneira bastante curiosa. Quando eu tinha 6 anos de idade, e eu ganhei uma espécie de um presente, um chocolate que tinha uma imagem de um príncipe encantado com uma princesa, eu acho que alguma coisa relativa a Branca de Neve, eu ganhei dos meus tios e não sei, foi uma coisa intuitiva, eu peguei e desenhei aquilo e a partir dali eu comecei a desenhar, fazer vários desenhos, desenhar retrato de pessoas. É claro, né, existe o aperfeiçoamento, ninguém nasce pronto, né, a gente vai se burilando, né, durante a vida, não só na arte, nos nossos relacionamentos, nos nossos conhecimentos. Acho que vem daí a minha primeira lembrança. No Centro Cultural Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, ele apresenta a exposição Gente. Entre tantos quadros, um é o preferido do artista. Eu pintei esse quadro representando não a ideia de um anjo que desce do céu, mas o conflito do ser humano, né? Ele simboliza o conflito, o lado espiritual, humanizado do homem, essa busca de crescimento com aqueles instintos mais básicos e às vezes não tão apreciados. Eu acho que não só o quadro, mas toda a exposição, todo o meu trabalho artístico, ele é voltado a isso, ao questionamento. Vadson Almeida segue a caminhada artística sem roteiro fixo, sem estilo definido, apenas arte. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.com.br.
Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!